Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de micro e imuno, com nosso conteúdo de imunologia. Hoje falando sobre os órgãos do sistema imunológico. A gente viu nas primeiras aulas que o sistema imunológico pode ser dividido em resposta imune inata e resposta imune adaptativa. A gente vai ver como as células compostas pelo sistema imune inato e as células do sistema imune adaptativo, elas se desenvolvem nos diferentes órgãos da imunidade. Como a classificação desses órgãos de acordo com a sua função dentro do sistema imunológico. Então, como objetivo de aprendizados, nós temos conhecer a diferença entre órgãos primários e secundários do sistema imunológico, conhecer os mecanismos de produção das células mieloides, das células linfóides que compõem o sistema imunológico, entender os mecanismos de maturação tanto do linfócito B quanto do linfócito T e perceber a importância do timo como um local de maturação das células da resposta imune inata. Além disso, nós vamos ver a função dos órgãos secundários, como o baço, na atuação da resposta imune. Ok? Então a gente vai começar com a aula fazendo uma separação entre órgãos primários da imunidade e órgãos secundários da imunidade. Anote aí no seu caderno. Órgão primário da imunidade são aqueles onde as células do sistema imunológico são produzidos ou onde elas amadurecem, elas se maturam, passam por processo de maturação. Os órgãos secundários da imunidade são aqueles em onde há, deixa eu olhar o olho do relógio, onde há a função, o desenvolvimento da função dessas células na nossa resposta imune inata. Então, o nosso primeiro órgão primário é a nossa medula óssea. Na medula óssea vermelha, nós temos um processo chamado de hematopoiese. A produção das células sanguíneas é chamado de hematopoiese. Na célula vermelha, há a produção de células troncos, chamadas aqui de célula-mãe. Essa célula-tronco, de acordo com os estímulos que ela recebe nos seus estágios iniciais de vida, elas podem se diferenciar em células de origem mieloide ou em células de origem linfóide. Como o nome sugere, as células de origem mieloide vão dar origem a todas as células do tecido sanguíneo, inclusive as plaquetas. Mas, Hudson, eu ouvi falar que plaquetas não são células. Realmente você está correto, a informação está correta. Plaquetas não são células, são restos celulares que são utilizados em processos de manutenção da nossa homeostase. Mas as plaquetas, elas advêm de um grupo celular. Por isso que ela está aqui junto da célula mieloide. Como o nome diz, a linhagem linfóide vai dar origem a todos os linfócitos do nosso sistema imunológico. Então, aqui vão estar contidos o linfócito B, o linfócito T, o linfócito NK, o linfócito natural killer, vão ser originados a partir das células linfóides. Esses processos de formação das células do tecido sanguíneo e da imunidade na medula óssea vermelha é chamada de hematopoiese. Aqui a gente vê um fêmur. Aqui a gente tem a parte esponjosa, onde está contida a medula óssea vermelha, e aqui a gente tem a medula óssea amarela. A gente vai falar um pouco mais dela agora. Então, quando a gente estudou a anatomia, a gente viu que o osso pode ser dividido em osso compacto, né, que é essa parte mais densa do osso esponjoso, onde estão inseridos aqui os vasos sanguíneos, as partes de nutrição, as células do tecido ósseo, e a gente tem a medula, né? A medula nos ossos longos pode ser a medula vermelha nos indivíduos mais jovens ou a medula amarela. A medula vermelha é responsável pela produção das células sanguíneas. A medula amarela é o depósito de gordura nos nossos ossos. Então, não sei se vocês gostam de comer chambari. Não sei como é que chama aqui, mas eu acho que é chambari, aquele osso com tutano. Quando a gente vai fazer, eu adoro esse preparo, né?
Esse preparo, o chambari em restaurantes mais sofisticados é chamado de ossobuco também, né? Então o que que a gente tem? A gente tem um osso com uma abertura no meio onde está o tutano. O tutano é a gordura, é a medula óssea amarela, não é? Enquanto que no osso a gente tem a parte externa, que é o osso compacto, e abaixo da parte do osso compacto a gente tem uma parte mais esponjosa, uma parte cheia de orifícios, onde está contido a medula óssea vermelha. Então a hematopoiese acontece na medula óssea vermelha, tá? E no nosso corpo a gente tem alguns ossos que são responsáveis pela produção da maior parte das células, como o fêmur, os ossos do crânio, os ossos do externo, os ossos da bacia da cintura pélvica contém medula óssea vermelha e essa medula óssea vermelha é responsável pela produção das células sanguíneas. Primeiro a produção da célula tronco, né, a célula precursora. A partir de estímulos essa célula pode se diferenciar em origem mieloide ou linfóide. A célula de origem linfóide vai dar origem a todos os linfócitos, enquanto que a origem mieloide vai dar origem às hemácias e todos os outros glóbulos brancos que compõem o nosso sistema imunológico. Então aqui a gente tem esse esquema. Nós temos a célula germinativa, né, a célula que vai dar origem às demais tipos celulares. De acordo com a expressão de alguns genes nessa linhagem ainda pouco diferenciada, ela pode se diferenciar em progenitor mieloide ou progenitor linfóide. Como foi dito, progenitor mieloide vai dar origem às hemácias e todos os demais glóbulos brancos do nosso sistema imunológico. Então aqui esse tipo de célula ainda pode sofrer bastante influência do seu ambiente e se diferenciar em qualquer uma desses tipos. Aqui a gente tem o CFU, que é a unidade formadora de colônia eritroide. A unidade formadora de colônia eritroide vai se diferenciar nos eritrócitos, né, nas hemácias, nos nossos glóbulos vermelhos. O progenitor mieloide também pode dar origem ao megacariócito. O megacariócito é a célula que vai produzir as plaquetas. Então, por isso que as plaquetas naquela imagem estavam diretamente relacionados a uma célula progenitora mieloide. Por quê? Porque elas são derivadas de uma célula chamada de megacariócito, e esse megacariócito, por sua vez, é derivado de um progenitor mieloide. Aqui a gente tem a unidade formadora de colônia dos basófilos, formando os basófilos, unidade formadora de colônia eosinófilos, produzindo os eosinófilos, unidade formadora de colônia de monócitos, produzindo os monócitos, ou granulócitos, produzindo os neutrófilos. Então aqui a gente tem as células que nós estudamos na última aula e as características que elas vão desempenhar dentro da nossa imunidade inata. Além disso, nós também podemos produzir as células progenitoras linfóides, que vão dar origem ao linfócito B, ao linfócito T e ao linfócito NK, ou a célula natural killer. Percebam que isso daqui acontece no timo. O linfócito T vai precisar passar por um período de maturação no timo, que vai ser o segundo órgão primário que nós vamos avaliar. Então, o que é o timo? O timo é um órgão que está localizado na cavidade torácica, próximo ao coração, e possui 2 lobos. Tá? Cada lobo contém várias divisões chamadas de lóbulos. Então imagine só que o timo ele parece uma laranja. Quando você corta a laranja em 2 partes, você divide ele em 2 lobos, em 2 seções. Só que essas seções elas ainda são divididas, formando várias subseções, que são chamados de lóbulos. Então nós temos essa estrutura aqui. A estrutura dos lobos do timo e as suas várias secções, suas várias divisões, formando os lóbulos. O timo é um órgão muito especial porque ele vai desaparecendo com o passar da idade. Tá? Como assim, Hudson? Nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, ele é maior do que os indivíduos adultos. E na terceira idade,
existe apenas resquícios desse órgão, porque acredita-se que como a gente vai perdendo a necessidade de maturar linfócitos com o tempo, esse órgão ele vai diminuindo a sua importância dentro da imunidade, até o ponto que você não consegue mais detectar o timo no organismo. Acredita-se que apenas os resquícios imperceptíveis do timo sejam capazes de continuar maturando linfócitos, mesmo em indivíduos de terceira idade. Mas esse processo de diminuição do órgão é um dado bastante interessante para essa parte da nossa imunidade. O timo é o local onde os linfócitos T passam por um processo de maturação. Então, esses linfócitos T eles são chamados assim porque é uma abreviatura para linfócitos timodependentes. Então, o primeiro relato do linfócito B foi descrito a partir de um órgão de aves chamadas de bursa de Fabrícios. Por isso que ele foi chamado de linfócito B, por causa de linfosa de bursa de Fabrícios. Os linfócitos T passam por um processo obrigatório de maturação no timo, por isso eles eram chamados de linfócitos timodependentes, por isso eles passaram a ser chamados de linfócitos T. A gente vai entender como é que os linfócitos T precisam passar por diferentes estágios de maturação dentro do timo para serem capazes de ser admitidos como células responsáveis pela nossa defesa. Então aqui a gente tem a estrutura geral do timo. O timo ele tem uma parte chamada de cápsula, que é essa parte do tecido conjuntivo mais denso aqui, ó, que faz a divisão dos lobos e a invasão da cápsula forma as trabéculas, né, que fazem a divisão nos lóbulos, nas subdivisões que a gente viu. Além disso, a gente tem o córtex, que é a região mais externa do timo, e a medula, da região mais interna do timo. A maturação dos linfócitos começa no córtex e, conforme ele vai passando nas fases de maturação, ele chega até a medula do timo, onde ele já vai ser uma célula madura e pronta para ser utilizada pelo sistema imunológico. Além disso, a gente tem vasos sanguíneos que trazem nutrientes, oxigênios e outras células do sistema imunológico para o timo. Nós temos as células das redes epiteliais que formam o tecido que compõe o timo. A gente tem as células, a célula alimentadora tímica, que é onde vão estar contidos grande parte dos linfócitos que estão em processo de maturação. A gente tem os linfócitos médios, que estão ainda em processo de maturação. Temos os linfócitos pequenos, que aqui a gente tem linfócito pequeno e linfócito pequeno, que estão em início de processo de maturação. Temos macrófagos e células dendríticas dentro do timo, que servirão como células apresentadoras de antígeno. Percebam aqui, ó, que os linfócitos estão em contato com células como o macrófago e as células dendríticas, que essas células são responsáveis por apresentar antígenos para esses linfócitos. Além disso, a gente tem células NK, a gente tem células dentro de uma estrutura, células reticulares dentro da estrutura chamada de corpúsculo de Russell. Essas células elas são responsáveis por produzir mediadores químicos que vão regular a proliferação e o crescimento dos linfócitos dentro do timo. Nós temos células B, que também estão apresentando antígenos, e temos os fibroblastos, são as células responsáveis pela produção dos elementos da matriz extracelular dentro do tecido. Então essa é a estrutura geral do timo, aqui onde vai haver o processo de maturação. Os linfócitos jovens passam por processo de maturação a partir da sua multiplicação e diferenciação, gerando linfócitos médios. Os pequenos geram os médios tornam a passar por um processo de apresentação de antígeno até formarem os linfócitos maduros, que vão ser encontrados mais na medula do timo. Como é que esse processo de maturação acontece, Hudson? O processo de maturação acontece da seguinte forma. Ele é muito parecido, tanto para linfócito B quanto para linfócito T.
A diferença é que o linfócito B passa por um processo de maturação na medula óssea, enquanto que o linfócito T, ele sai da medula óssea, tem que ser levado até o timo para lá passar pelo mesmo processo de diferenciação. Então nós temos aqui, ó, linfócitos pré-B e pré-T. Tá? Pró-linfócitos B, pró-linfócitos T. Então, esse mecanismo que eu vou explicar agora está acontecendo do mesmo jeito para linfócitos B e para linfócitos T. Com a diferença que o linfócito B, esse fenômeno está acontecendo na medula óssea, enquanto que os linfócitos T estão no timo. Tudo bem? Então, a medula óssea produziu uma célula tronco. Essa célula tronco recebeu estímulos, expressou genes, que diferenciou ela em uma linhagem, na célula de linhagem linfóide. A célula de linhagem linfóide recebe mais estímulos e continua a progredir com a expressão dos seus genes até gerar uma célula que a gente chama de prolinfócito. Por que prolinfócito? Nesse nível de desenvolvimento, ela já expressou alguns genes que a caracterizam como um linfócito, mas ela não desenvolveu nenhuma das ferramentas necessárias para a sua atuação como linfócito. Hudson, é difícil de entender isso. Imaginem vocês quando crianças. O desenvolvimento de uma criança é orientado, mas as possibilidades que essa criança tem ao iniciar o seu desenvolvimento, elas são infinitas. Então, quando você era criança, o que você pretendia ser? Qual é a primeira profissão que você imaginaria ter? Eu queria ser mecânico. Depois passei para ser policial, depois para ser cientista e depois para ser professor universitário. Esse foi meu planejamento quando criança. Mas muita gente queria ser astronauta, costureira, modelo, jogador de futebol. Então, esses são os elementos que estão contidos dentro de uma célula com potencial para se tornar um linfócito, seja ele linfócito B ou seja ele linfócito T. Nessas circunstâncias, você pretende se desenvolver para ocupar uma dessas carreiras, uma dessas funções. Mas na infância, você não tem nenhuma das ferramentas necessárias para o desempenho dessa função. O que você faz? Você vai se desenvolver, você vai se educar, vai adquirir as ferramentas para desenvolver a sua função e a partir daí vai trabalhar na função que você selecionou. Então, do potencial até a realmente desenvolver uma atividade, a gente tem um passo que passa por várias etapas de maturação, não é isso? A célula acontece a mesma coisa. O prolinfócito, ele já tem genes que reconhecem, que codificam essa célula, que identificam essa célula como um linfócito. Mas são genes que são genéricos ainda. Não se sabe que tipo de linfócito esse elemento aqui vai ser, se B ou se T. Isso vai depender dos demais estágios de desenvolvimento. E como é que essa célula se desenvolve? Expressando seus genes. Todas as nossas células, elas têm as mesmas informações genéticas dentro dos núcleos, as células nucleadas, né? Então, elas têm todas as mesmas informações. Se elas têm todas as mesmas informações, por que o neurônio ele é tão diferente da célula cardíaca? Por que a célula cardíaca é tão diferente da célula intestinal? Por que a célula intestinal é tão diferente da célula pulmonar? Se todas elas têm a mesma informação. É a forma com que essas células utilizam a sua informação, a forma com que ela expressa o seu gene. Os neurônios expressam os genes característicos para a sua função, para a sua forma, seu metabolismo. Enquanto que as células hepáticas, as células cardíacas, cada um expressa um outro conjunto de informações. A informação para ser o neurônio ainda está contida no interior da célula hepática, mas ela não usa essas informações. Ela usa as informações para produzir o seu trabalho como célula hepática, célula do fígado. Entende? Então, aqui a gente tem um conjunto ilimitado de genes. Ilimitado, eu digo figurativamente, né? Porque é um conjunto limitado.
temos uma grande quantidade, melhor dizendo, de genes. Qual deles vão ser expressos? Qual é a linha que essa célula vai tomar? Isso vai depender de estímulos do ambiente, que vão ser determinados de acordo com o momento em que essa célula surgiu no nosso organismo, como ela é produzida no processo de hematopoiese, ok? Então a gente tem aqui o prolinfócito, uma célula que começou a expressar os seus genes, mas ainda não sabe se vai ser linfócito B, se vai ser linfócito T, se vai ser linfócito TCD8, se vai ser linfócito NK. O que vai acontecer é que essa célula precisa passar por vários desafios para passar por processo de maturação. O sistema imunológico é reconhecido pela a sua extrema regulação. E para que essa regulação seja extrema, as células precisam passar por diferentes desafios antes de serem consideradas aptas para a atividade do nosso sistema imunológico. Imagina só que esse indivíduo aqui é um indivíduo que acabou de passar no concurso da Polícia Civil ou da Polícia Militar aqui do Amazonas. O indivíduo ele já é conhecido como pró-policial. Ele está em caminho de se tornar um policial. Só que a gente não pode dar, o indivíduo passou numa prova, a gente não pode dar para ele todas as responsabilidades de um policial civil ou um policial militar. Ele precisa passar por uma série de treinamentos, uma série de testes, para no final ele ser determinado. Você tem todas as capacidades e responsabilidades de ser um policial civil ou policial militar, ou não, infelizmente você não apresentou o perfil para assumir uma responsabilidade tão grande como ser um agente de segurança na Polícia Civil, na Polícia Militar. Então isso daqui é um processo de maturação da célula. O linfócito é a célula que vai dar origem ao linfócito, a célula pró-linfócito B ou T. Primeiro desafio que ela tem que fazer, ela acabou de sair no processo de diferenciação na medula óssea. Ela tem que se multiplicar, ela tem que passar por um processo de proliferação. Se ela, de algum modo, não conseguiu passar nesse mecanismo de divisão, se a sua divisão foi inadequada, se os controles, se os estímulos que foram apresentados não estimularam a sua proliferação, essa célula entra em seleção que a gente chama de negativa. Então, toda vez que uma célula que foi estimulada não responde de maneira adequada àquele estímulo, ela entra em processo de apoptose, ela entra em processo de morte celular programada. Por quê? Porque se ela tem dificuldades em reconhecer os estímulos no início do seu desenvolvimento, muito provavelmente ela vai ter essas mesmas dificuldades quando já estiver toda formada. E quando ela estiver formada, ela já tem um aparato muito grande de ferramentas que podem causar desequilíbrio na nossa homeostase. Como assim, Hudson? Células do meu sistema imunológico podem causar desequilíbrio na minha homeostase? Sim, se elas não forem perfeitamente avaliadas no processo de maturação, essas células imperfeitas podem gerar doença que a gente chama de doenças autoimunes. A doença que é o desequilíbrio da homeostase que é provocado pelas minhas próprias células do sistema imunológico. Então, o prolinfócito B ou T recebe o estímulo de multiplicação. Se ele conseguir multiplicar-se sem nenhum problema, ele é selecionado para a segunda fase do processo de maturação. Caso ele tenha problema em obedecer esse estímulo, ele entra em processo de apoptose. Beleza, eu já me multipliquei. Qual é a segunda fase? A segunda fase é formar a primeira parte de uma proteína de superfície que é chamada de receptor de antígenos. Aí aqui a gente vai ter os receptores de célula T e os receptores de célula B. Mas ambos os receptores são formados por duas cadeias. Duas cadeias longas e duas cadeias curtas. Aqui, no primeiro estágio, é para produzir as cadeias longas. Então, eu vou sair de pró-T ou pró-B para pré-T ou pré-B, assim que eu conseguir apresentar produzir as duas cadeias longas
do meu receptor celular, meu receptor de superfície, o meu receptor de antígeno. Se eu conseguir fazer isso, tudo bem, eu passo por um novo processo de proliferação. Se eu tive dificuldade em expressar as cadeias longas do meu receptor de antígeno, há uma seleção negativa e a morte novamente da célula. Então, o primeiro estímulo foi a multiplicação, conseguiu multiplicar, passa para a segunda fase, não conseguiu multiplicar, entra em apoptose. Segunda fase, produção das cadeias longas dos receptores de antígeno. Consegui produzir perfeitamente as cadeias longas dos meus receptores, passo por a terceira etapa, que é uma segunda etapa de proliferação, não consegui fazer isso, morte celular. Ok? Então aqui a gente tem novamente um processo de proliferação para todas as células que conseguiram produzir as cadeias longas do seu receptor de antígeno. E aqui a gente tem a segunda parte, a expressão da segunda metade das cadeias pequenas dos receptores de antígeno. As células que já passaram pela produção das cadeias longas já se multiplicaram, agora são estimuladas a produzir a segunda parte do receptor de antígeno, formando o receptor de antígeno funcional. Quem conseguiu fazer esse processo é selecionado positivamente. Quem não conseguiu produzir o receptor completo entra em processo de morte celular, entra em processo de apoptose. Aqui nós chegamos em uma célula que é capaz de se multiplicar assim que recebe o estímulo. Ela foi capaz de produzir as cadeias longas do seu receptor de antígeno, foi capaz de se multiplicar novamente, foi capaz de produzir as cadeias menores do seu receptor de antígeno. Agora eu quero saber como ela responde a estímulos com a apresentação de antígenos do próprio, o antígenos do self. Lembra que a gente falou na aula passada que self, os antígenos do próprio, são aquelas partes do nosso corpo que são apresentadas como crachá, como identificação para as células do sistema imunológico? Exato. Então, essas células vão ser apresentadas ao próprio, vão ser apresentadas ao meu organismo, para que elas reconheçam. Para esses antígenos, vocês não devem se ativar, ok? Então, o que acontece? As células dendríticas, os macrófagos que estão lá no timo, no caso do linfócito T, ou que estão na medula óssea, no caso do linfócito B, vão apresentar antígenos do meu próprio corpo, tá? Essa apresentação não deve estimular a atuação do linfócito em desencadear uma resposta imunológica. Então, a ligação do linfócito que acabou de ser produzido com antígenos do meu próprio organismo deve ter um reconhecimento fraco e não deve ativar o linfócito, ok? Caso esse linfócito reconheça antígeno de modo muito forte e se ative, ele entra em processo de seleção negativa, que é a morte da célula. Por quê? Porque esse indivíduo aqui reconheceu parte do meu organismo como um indivíduo estranho, como um elemento estranho, e quis se ativar em resposta a esse estímulo, o que é completamente inadequado, porque ele está estranhando uma parte do meu próprio organismo. É como se o cão de guarda da casa não reconhecesse os donos da casa e avançasse contra os donos da casa. Nessas circunstâncias, essa célula precisa entrar em apoptose, precisa entrar em morte celular. O cachorro pode passar por um processo de treinamento, de reconhecimento, não precisa ser sacrificado. Mas essa célula que não pode passar por esse processo de treinamento, ela é potencialmente perigosa para o meu organismo, porque ela pode desencadear uma resposta imunológica contra qualquer parte do meu organismo. Porque esses antígenos aqui, eles são apresentados de forma aleatória. Então, às vezes, é parte do pulmão, parte do intestino, parte do cérebro, parte dos diferentes componentes do nosso corpo são apresentados aqui. Quando uma célula escapa a esse processo de seleção negativa, ela pode desenvolver a resposta autoimune. Então, a gente tem o lúpulos, a gente tem diabetes como
como doenças responsáveis pela ativação da células do sistema imunológico contra componentes do meu próprio organismo. Falta alguns minutinhos. Quando esse reconhecimento é fraco, a célula não se ativa, essa célula que passa a ser conhecida como o linfócito Nave, tá? Nave em uma tradução literal, e muitos livros, muitas bibliografias traduzem literalmente, é virgem. Então é um linfócito virgem, é um linfócito que nunca foi desafiado, ele acabou de sair do processo de formação dos linfócitos. O próximo antígeno que ele reconhecer, o próximo antígeno estranho que ele reconhecer vai ser o seu primeiro desafio, né? A partir daí, ele vai se ativar, entrar em processo de proliferação, desencadear suas funções para regular a resposta imune. Então, essas etapas de maturação dos linfócitos, tanto do linfócito B quanto do linfócito T, são desenvolvidas para a proteção do meu organismo, para que as células que passem por todo esse processo sejam capazes de reconhecer antígenos estranhos e não se ativarem contra antígenos do próprio. Isso é um fator bastante importante. Aqui a gente finaliza. O linfócito T, esse processo todo está acontecendo no timo. Então a gente chega lá com o pró-linfócito T. Pró-linfócito T é produzido na medula óssea, é trazido até o timo, onde ele vai chegar no timo pela região do córtex, como a gente viu, a região mais externa. Então isso vai ser um linfócito pequeno. Esse linfócito pequeno vai passar por aqueles processos de proliferação, produção da da cadeia maior do seu receptor de antígeno, e ele é convertido em linfócito médio. Esse linfócito médio ele já tem as proteínas dessa linhagem, né? Então ele pode ser aqui um linfócito CD4, um linfócito CD8, ou ele pode ser um linfócito alfa-gama. O que é esse CD4 e esse CD8, Hudson? Lembra do clúster de diferenciação que a gente viu na aula passada? Características moleculares que diferenciam as linhagens celulares? Então, aqui a gente tem a produção dos receptores, mas a gente ainda não determinou se essa célula é uma célula TCD4 ou uma célula TCD8. A gente ainda tem, aqui a gente tem um pró-linfócito, aqui a gente tem um pré-linfócito, com a produção da parte pesada, das cadeias pesadas do receptor de antígeno. Ele foi capaz de produzir, se replicou, produziu as cadeias pesadas do receptor de antígeno, sim, então ele passa para a terceira fase, que é a produção das cadeias leves do receptor de antígeno. Ele conseguiu produzir? Sim, conseguiu produzir. Nessa etapa, ele vai ser diferenciado em linfócito TCD4 ou linfócito TCD8. A gente vai ver que o linfócito TCD4 é chamado de linfócito T auxiliar, enquanto que o TCD8 vai ser chamado de linfócito T citotóxico. Ah, Ruth, o citotóxico não é o NK? O NK é uma outra linhagem de linfócitos, tá? Não de linfócitos T. Aqui a gente também tem os linfócitos alfa-gama, tá? A partir desse processo, a partir dessa etapa que já está acontecendo na medula do timo, a gente vai apresentar os antígenos do próprio, para ver se eles reconhecem fortemente ou se eles reconhecem fracamente os antígenos do próprio. Todos os linfócitos que reconheceram fracamente o antígeno do próprio vão ser liberados na corrente sanguínea para atuar como células da resposta imune. Todos aqueles que reconheceram fortemente os antígenos do próprio entram em seleção negativa e entram em processo de apoptose, porque eles não podem ser ativados contra antígenos do meu próprio organismo. Então, se o linfócito produziu o seu receptor de antígeno e a sua molécula de identificação de forma correta não se ativou, reconheceu fracamente os antígenos do próprio, ele é uma célula madura, vai estar pronto para a sua ativação. Então, ele pode se diferenciar em célula madura, linfócito TCD4, TCD8 e T
alfa-gama. A gente vai estudar o papel de cada uma dessas células na nossa parte da resposta imune adaptativa. Para agora, estamos entendendo qual é a influência do timo nesse processo de maturação desses linfócitos T. Outro órgão que é considerado órgão primário, mas só durante o estágio embrionário, é o fígado fetal. Por que o fígado fetal? Para que seja órgão primário, a gente tem, já passei os meus 35 minutos, a gente tem que ser o local onde as células são produzidas ou onde elas amadurecem. No feto, não existe medula óssea ainda, né? A gente precisa do fígado para desenvolver as partes iniciais do desenvolvimento de hematopoiese. Então, esse processo acontece por volta do primeiro mês e torna-se mais proeminente a partir do terceiro e sexto mês de gestação. Então, o fígado, nesse estágio, nesse período embrionário, é o responsável pelo processo de hematopoiese, onde está sendo produzidas as células sanguíneas e as células do nosso sistema imunológico. Tudo bem? Agora chegou a hora da nossa pausa. Vai lá beber uma água, tomar um café e já já a gente volta.